Olá, tudo bem? De volta aqui para mais uma aula. Eu sou o professor Esdras Franco e a gente vai continuar agora em energia potencial e potencial elétrico. Tudo bem? Então vamos para o quadro. Tá? Quadro, a apresentação. O PowerPoint, o velho bom PowerPoint. Ok, eu acho que eu acabei passando aqui. Vamos lá. Nós vamos estudar energia potencial. Energia potencial. Na mecânica. Relembrar, na verdade, energia potencial na mecânica, energia potencial gravitacional. Você pode ver aqui que de A para B o movimento é espontâneo. O que é espontâneo? Quer dizer que naturalmente é feito. Se eu soltar alguma coisa ali, eu vou imaginar, ele vai cair de onde? De A para C. De A para C é espontâneo. Se eu falei de A para B, corrija aí. Porque de A para C que é espontâneo. Se eu soltar alguma coisa aqui, ele não vai subir espontaneamente, óbvio, né? Então aqui o movimento é espontâneo. De A para D não é espontâneo, não vai acontecer isso naturalmente. E de A para B também não vai acontecer naturalmente. Percebeu-se que os objetos movem-se naturalmente de um ponto de maior potencial para um ponto de menor potencial. Tá? Por quê? Quanto mais alto nós estivermos, maior a energia potencial. Quanto mais baixo nós estivermos, menor a energia potencial. Por quê? Porque energia potencial gravitacional é igual a massa, gravidade vezes altura. Ou seja, eu dependo da altura para saber que energia eu tenho. Então, aqui eu vou ter uma quantidade de energia, aqui vai ser maior e aqui vai ser menor. Então, quando eu falo de um maior para um menor potencial, vamos falar de energia potencial, é porque aqui é a maior, aqui é a intermediária para esse exemplo e aqui é a menor. Então, vai sempre, vamos pensar, de A para C é do maior para o menor. De B para A, do maior para o menor. De A para B, aí não, é do menor para o maior. Já não é espontâneo, tá certo? Aqui, apesar de serem energias iguais, só que ele não haveria movimento, tá certo? Por isso que ele não é espontâneo, tá bom? Eu tenho que forçar para que isso aconteça. Ok, então vamos continuar aqui, tá? Como eu falei, depende da altura. E na elétrica, como é que funciona? Na elétrica tem uma pequena diferença, que a gente não vai ter só a massa como tem na mecânica, a gente vai ter cargas positivas e cargas negativas. Então eu vou colocar um potencial menor e um potencial maior. Se eu colocar uma carga negativa, ele vai sair do ponto B para o ponto A espontaneamente. Ele vai sair do de menor potencial para o de maior potencial. Se eu colocar um positivo aqui, aí ele vai sair do de maior potencial para o de menor potencial. Certo? Beleza. E agora eu vou colocar negativos aqui só para você ver qual é o maior potencial aí. O positivo sai do maior potencial para o menor potencial. Observa que menos 500 é maior que menos 800. Tá? E aqui do de menor potencial para o de maior potencial, mesma ideia. Então a gente conclui duas coisas, que a carga positiva sempre sai do de maior potencial para o de menor potencial e a negativa do de menor potencial para o de maior potencial. Beleza? Ainda com relação à energia potencial, eu vou ter isso aqui, olha. Lembra que eu falei que era MGH, tá bem aqui, que é trabalho vezes o deslocamento. No caso aqui o deslocamento é a altura, tá? Esse W significa trabalho. Então na força elétrica aqui, vamos escrever bem aqui do ladinho, tá bem aqui, mas eu gosto de escrever, por quê? O que é força? Força é K. Deixa eu separar demais. K, Qzinho, sobre a distância ao quadrado. Beleza? Só que quando eu quero o trabalho, vou usar o W aqui, o trabalho é essa força vezes o deslocamento. Então, como a força é K, Qzinho, sobre D ao quadrado, e o deslocamento é D, esse D corta com D. Então, o que vai sobrar do trabalho? K, Qzinho, sobre D. Ok? Que é o que está bem aqui, ó. Tá?
que ele chama de energia potencial elétrica. Ok? Aí eu vou ter os potenciais. Se a carga é positiva, ela vai sair do de maior potencial para o de menor potencial. Tá certo? E se eu tivesse o contrário, o negativo, aí ela faria isso aqui, de menor para o de maior potencial. Certo? Então vamos lá, vamos continuar. Opa, vamos aqui. Então, energia potencial elétrica, a capacidade de realizar um trabalho. Capacidade de realizar um trabalho, como eu falei, é você deslocar essa carga. Eu posso ter uma carga positiva e outra carga negativa. Então, as cargas podem se deslocar, a carga positiva até o infinito. Por que até o infinito? Porque ela vai repelir. Então, ela vai até o infinito aqui. Ela vai colocar até o infinito, ela vai afastar. Já se eu colocar aqui uma negativa com uma carga, ela vai puxar para ela, então ela vai ser mais limitada. Tá certo? As cargas entram na expressão com um sinal real, isso é importante. Até agora, todas as cargas entravam com módulo. A gente não se preocupava se ela era positiva ou negativa. Agora a gente vai ter que colocar o sinal aqui, tá certo? Então vamos. Beleza? Atenção, vamos lá. O trabalho da força elétrica, ela vai depender desse cara bem aqui. Isso aqui é só um exemplo para que tu veja. O trabalho aqui realizado é 20 joules para deslocar essa carga por 1 metro. Vou aumentar, dobrei, então vai dobrar também o trabalho, tá? De forma linear aqui. Tripliquei, triplicou o trabalho. Como assim, professor? Só você olhar. 1 era 20 joules. Não está enxergando? Está bem aqui, olha. 20 joules. Tá? Observa. 2, 40 joules. Eita, reta linda, meu Deus do céu. E o 3, 60 joules. Agora ficou melhorzinho. Vamos lá. O que é o potencial elétrico? O potencial elétrico é justamente a energia que eu vou gastar, essa energia potencial elétrica, pela carga teste que eu estou utilizando. Quando eu faço isso, aí eu tenho agora o potencial elétrico. O potencial elétrico que vai dar isso daqui. Eu vou pegar, vou ver se eu consigo colocar uma tela aqui para a gente fazer isso aqui rapidinho, tá? Vou colocar aqui uma tela para ti. Pronto, tá aqui. Vamos fazer aqui. Eu estou te dizendo que o potencial elétrico, aqui eu chamei de V, eu vou chamar de U também, tá? O potencial elétrico é a energia potencial elétrica dividido pelo Qzinho. Então, quem vai ser o potencial elétrico? Vai ser K, Qzinho, sobre D, dividido por Q. Aí tu conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. Quando tu conserva a primeira, tu vai ter K, Qzinho, dividido por D, vezes 1 sobre Q. Esse cara corta com esse. Então, o que vai sobrar do potencial? K, Qzinho. Ok? Para a gente não perder o fio da meada aqui, eu vou deixar uma coisa para vocês. Vamos lá. A força elétrica é o quê? K, Qzinho, sobre D ao quadrado. Lembrando que a carga aqui é em módulo. O campo elétrico é K, aqui em módulo, sobre D ao quadrado. Porque o campo também pode ser força sobre carga. E agora eu tenho potencial elétrico, que vai ser K, Qzinho. Esse aqui não é em módulo. Esses dois aqui eu uso o módulo. E esse aqui não. Não uso módulo. Não uso em módulo. Ok. Então, gente, a gente chegou até nesse momento aqui. Ah, faltou a energia potencial. Esquecendo a energia potencial. Oxe, gente, que coisa feia. A energia potencial elétrica, Pelé. Tá? Energia potencial elétrica vai ser K, Qzinho, sobre D. Ok? Então nós temos essas 4 expressões aqui. Tá certo? A gente pode, vai ter mais uma lá na frente, mas calma que a gente já chega lá. Vamos voltar para lá. Isso, bonitinho. Vamos lá. Por isso que eu cheguei isso aqui. K, Qzinho sobre D.
A unidade é o volt, acho que todo mundo já percebeu que eu já vi em tudo quanto é lugar aqui, mas o volt é a unidade em homenagem ao cientista. Tá certo? Por isso que letra maiúscula, ok? Então, unidade é volt. Gente, como é que a gente vai ver isso aqui depois? O volt, você está acostumado a falar em diferença de potencial, tensão, PDP. A gente vai já ver isso daqui, tá? Mas é o mesmo volt que você usa na sua casa de 110 volts, ou 220 volts, 127 volts, aí varia. Eu vou falar de superfícies equipotenciais. O que são superfícies equipotenciais? Dentro dessa superfície aqui, eu tenho apenas um valor de potencial. Por exemplo, se eu tenho 1000 volts aqui, se eu estiver nessa superfície equipotencial, eu não vou levar choque. Eu vou já chegar lá em eletrodinâmica para te dizer assim, que só vai existir corrente elétrica se tiver uma diferença de potencial. Então pensa comigo, eu tenho uma superfície equipotencial, mesmo potencial, então não vai ter nada, tá? Ok? Aqui, o mesmo potencial elétrico em cada uma delas, tá certo? Entre elas não. Por exemplo, o potencial VB é maior que o potencial VA, tá? É maior que o potencial VA, também é maior que o potencial VC. Só que o VA e o VC estão na mesma superfície equipotencial, então eles são iguais. Olha só, VB é maior que VC, que é igual a VA. Então, VB é maior que VA também, certo? Os dois aqui. Beleza? Então, vamos para cá. Agora, dentro de um campo elétrico uniforme, podemos calcular a diferença de potencial da seguinte forma. Eu tenho uma diferença de potencial, que é VA menos VB. Tá certo? Isso é que a gente vai medir efetivamente, tá? A diferença de potencial. Uma coisa que eu ia passar aqui. A distância entre as superfícies equipotenciais é importante aqui pra gente. E vai ser a distância... Oh, meu Deus, eu ia colocar a mão no quadro para apontar. Eu vou falar porque tudo bem. A distância entre essas placas vai fazer muita diferença para a gente aqui. Aqui, por exemplo, voltagem de um campo uniforme. Eu vou pegar aqui a distância entre as placas e basta eu pegar a diferença de potencial. Toda vez que tiver agora VAB, quer dizer que é diferença de potencial. Então, a diferença de potencial entre os pontos A e B, eu posso calcular dentro disso daqui o campo vezes a distância entre essas duas placas, entre esses dois potenciais. Tá certo? Entre essas duas placas. Beleza, gente? Então, ED, VAB, ED, campo vezes a distância. Beleza? Comportamento de um condutor eletrizado. Vamos para cá. A carga elétrica adquirida por um condutor fica distribuída em sua superfície. Já falei isso para vocês. Fica sempre na superfície do condutor. Eu falei até, corrigi lá, falei campo, né? Do condutor. As cargas ficam na superfície do condutor. Tá certo? Enquanto o vetor campo elétrico perpendicular à superfície deste condutor é zero. Dentro ele é zero. Ele é perpendicular à superfície, dentro do condutor ele é zero. Tá? Se tiver em equilíbrio eletrostático, não há mudança, não há passagem de cargas entre eles, tá certo? O que é o equilíbrio eletrostático? Quando cessa a passagem de carga. Ele para, ele está quietinho ali agora, então o equilíbrio eletrostático. Não quer dizer que sejam iguais, tá? Já mostramos isso aqui já. Diferente do campo elétrico, o campo elétrico ele é zero. Diferente dele, o potencial elétrico não, ele tem um valor máximo aqui dentro. Tá vendo? Olha. E é constante, até chegar na superfície. Aí ele começa a cair com a distância. Quando é o valor máximo, dentro dele é maior. Aí ele vai se afastando e vai diminuindo. Ok? Então, gente, potencial elétrico é isso, tá? A gente... Opa, é que eu volto para cá. Tá. A gente volta aqui, tá certo? Para falar com vocês uma última coisa. A gente termina isso hoje, tá bom? A gente termina isso aqui agora. Para potencial elétrico, vai fazer agora eletrodinâmica, porque eu preciso que você entenda o que é diferença de potencial, que o campo elétrico vai ter cargas que se movimentam, se for positiva, no mesmo sentido do campo, se for negativa, contrária ao campo. Então, isso tudo vai ser importante para o nosso estudo de eletrodinâmica, tá certo? Então, gente, por hoje a gente para aqui. Por hoje não, melhor, por esse vídeo. Até mais e a gente volta no próximo vídeo.